Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Ubaldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão da TV Com, o canal 7 da NET. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Celso Simonetti, graduado pela Escola Paulista de Medicina, com residência e pós-graduação em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da USP. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O assunto a ser tratado hoje é a cirurgia da obesidade, como se pode dizer. Muito obrigada, Dr. Celso. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu de poder trazer o máximo de informação possível à população sobre esse assunto que a gente tem se dedicado nos últimos 10 anos. 10 anos da sua dedicação, mas a obesidade, esse assunto é um assunto que roda diariamente, todo mundo quer emagrecer, todo mundo procura uma fórmula mágica às vezes profissional, às vezes caseira, mas todo mundo quer ter um bom físico, uma boa aparência. E os casos, vamos dizer, mais intensos da obesidade mórbida ou um pouco mais avançada, onde se indica a cirurgia da redução do estômago, como a gente fala vulgarmente por aqui. Na verdade, sim, né? Você tocou o ponto-chave, que é a questão da fórmula mágica, que não existe, né? Todo e qualquer método, seja para a pessoa perder peso cirúrgico ou clínico, vai implicar em alguma mudança na rotina do dia a dia da pessoa. E na cirurgia, não é diferente. Qualquer procedimento vai precisar um envolvimento do paciente, uma dedicação e um cuidado. Com certeza, nós vamos ver aqui hoje esse assunto que é muito em pauta, é muito falado, tem muitas questões envolvidas, muita curiosidade também. Está aqui o Dr. Celso que estava me comentando. Essa cirurgia de estômago é um assunto novo? Porque hoje em dia a gente ouve falar muito em cirurgia de redução de estômago, enfim, são vários nomes até que se tem das técnicas. É um assunto novo? É um avanço da medicina? Na verdade, assim, nos últimos 15 anos, a cirurgia de obesidade virou notícia, né? Mas a intervenção cirúrgica no aparelho digestivo para tentar tratar a obesidade, ela foi pela primeira vez feita na década de 50, né, há 60 anos atrás. Os procedimentos que nós fazemos hoje em dia, eles se iniciaram, redução de estômago, né, com desvio intestinal. Isso foi feito a primeira vez por um cirurgião americano chamado Edward Mason, por volta de 1964. Né? E as técnicas que são mais faladas hoje em dia, que é a cirurgia de Capella, né, que é um médico de Nova York chamado Rafael Capella, ele publicou isso em 1986. Então são técnicas que já existem há muito tempo. O que aconteceu nos últimos 15 anos é que isso realmente passou a ser difundido na mídia, né, e as pessoas começaram a ter mais contato. Além disso, o número de indivíduos obesos mórbidos no mundo subiu drasticamente. Com certeza, né? E a evolução também, o acesso à medicina, a evolução, vamos dizer, até os custos acabaram melhorando, toda a técnica que é aprimorada, os custos às vezes melhoram um pouco também para o paciente. Nos últimos 10 anos, principalmente, o impulso que não se pode negar é a possibilidade de se fazer essas cirurgias por via laparoscópica, em que implica num trauma menor e uma recuperação mais rápida para as pessoas, né? Um outro aspecto, na minha opinião, que facilitou muito a vida do cirurgião que trabalha com obesidade é o desenvolvimento das técnicas anestésicas, né? Quando eu estava na residência, em 1990, 93, obrigatoriamente todos os pacientes obesos mórbidos operados faziam pós-operatório na UTI. Hoje em dia isso acontece em menos de 2% dos pacientes,
Porque os anestésicos que nós dispomos hoje em dia, o paciente recupera rapidamente, né? Eles não são anestésicos que depositam na gordura do paciente, e o paciente acorda, fica algumas horas na recuperação pós-anestésica e depois vai para o quarto. Quer dizer que toda a evolução da medicina, todo esse, vamos dizer, essas técnicas modernas, como o senhor disse agora da anestesia, que nós já estivemos aqui, doutora Neta, em nossos estúdios, numa oportunidade, também falando sobre anestesia e a evolução dela também. Quer dizer, tudo ajuda a que as pessoas possam lançar mão de novas técnicas para ter uma vida melhor, mais saudável, mais agradável. A quem o senhor julga, vamos dizer, indicado? Quem são as pessoas que procuram? Quais os grupos mais indicados para recorrer à cirurgia bariátrica? Os critérios que hoje em dia nós usamos foram critérios estabelecidos nos Estados Unidos em 1991 num consenso do Serviço de Saúde dos Estados Unidos, que seria o Ministério de Saúde lá. O Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a AMB, eles aceitaram esses critérios, né? O critério para se indicar a cirurgia de obesidade é a partir do índice de massa corpórea, que é uma conta que se faz dividindo o peso do indivíduo em quilos pela altura ao quadrado, né? Uma maneira fácil de fazer isso, você pega o seu peso e divide pela sua altura uma vez, e o que resultar você divide pela altura de novo. Então, o índice de massa corpórea acima de 40, ele justifica uma intervenção cirúrgica para tratar a obesidade. E existem também uma situação que é, por exemplo, o indivíduo que tem menos de 40. Ele tem entre 35 e 40 de índice de massa corpórea, mas ele já apresenta doenças que são causadas ou agravadas pela obesidade. A mais comum é o diabetes, a hipertensão arterial e também alteração de triglicérides, as dislipidemias. E doenças ortopédicas, por exemplo, artrose de coluna, joelho, né? Então, o indivíduo que tem uma artrose de coluna e joelho, limitando a sua deambulação, o andar, pode ser que ele não tenha nenhuma outra doença e ele já seja candidato a um tratamento cirúrgico de obesidade. E aí, com a cirurgia, ele reduz o peso e essas doenças vão se melhorando, amenizando, e com o tempo ela recua. O resultado mais importante em tratamento das doenças associadas à obesidade, que no nosso linguajar de cirurgia bariátrica nós chamamos de comorbidades, é a dislipidemia, que é o triglicérides alto, né? E o índice de resolução é perto de 90%. Os pacientes diabéticos tipo 2, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Não é o diabetes juvenil, não é o diabetes do jovem, é o diabetes do paciente adulto. Aquele, né? que adquire pelo excesso de gordura no corpo. O índice de resolução é entre 80% e 85%. Um alto índice também. E em relação ao tratamento cirúrgico do diabetes, existe proposição até de se tentar indicar a cirurgia para pacientes diabéticos tipo 2, até com índices menores de obesidade, porque os resultados são muito satisfatórios e o diabetes é uma doença extremamente grave que vai encurtar, né, vai reduzir significativamente a expectativa de vida dessas pessoas. E facilmente, vamos dizer, esse índice pode ser muito bem tratado, vamos dizer, com uma recuperação muito boa depois da cirurgia. Então, onde o paciente volta a ter um peso próximo ao normal, chega até a um peso normal, vamos dizer, ideal. A expectativa de perda de peso com as cirurgias de obesidade, elas giram em torno de 30% a 40% do que o indivíduo estava pesando, né? Ou seja, isso reflete mais ou menos 60% do que a gente chama de excesso de peso. É uma conta que a gente faz e vê quanto o indivíduo tem de excesso de peso. O ideal é a cirurgia fazer com que o indivíduo perca em torno de 60% do excesso de peso, que geralmente vai girar em torno de 30% a 40% do que o indivíduo está pesando hoje. Não necessariamente ele vai ser uma pessoa magra, né? Então isso é uma coisa que a gente deixa muito claro para os indivíduos que estão pensando em fazer cirurgia de obesidade, né? Não necessariamente você vai ficar magro, né? O que nós vamos fazer é trazer você para um patamar de obesidade em que isso não traz um risco maior para a sua vida. E acho que isso também depende do quanto ele está acima do peso ou não. Vamos dizer, aquele paciente que está
com um peso muito além vamos dizer, do normal, ele tem mais chance menos chance, vamos dizer, aquele que é mais obeso, tem menos chance de voltar a um peso normal, ou isso não interfere? Não necessariamente, porque isso está muito relacionado à questão de comportamento, de como o indivíduo se alimenta, se ele faz mais ou menos atividade física depois que ele opera. Tá certo. E aí, eu gostaria que o senhor deixasse claro, explicasse um pouco para a gente, para o nosso público em casa, que é sempre curioso em saber essas técnicas. Existem várias técnicas de se fazer a cirurgia, a redução. O senhor pode explicar algumas delas? Sim. Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro para a população, todas as técnicas cirúrgicas para tratar a obesidade, elas podem ser feitas por cirurgia aberta ou por via laparoscópica, que as pessoas falam laser, né? E não tem nada de laser. Né? As técnicas que a gente faz incisões e passa a câmara e opera através de pequenos orifícios. Né? Então, tudo que é feito aberto pode ser feito por laparoscopia, não é nada novo. O que é feito no trato digestivo das pessoas é a mesma coisa. Isso é uma pergunta que é muito frequente, né? Que é uma coisa diferente. Não, a cirurgia basicamente é a mesma coisa. Né? As técnicas para que a pessoa perca peso, né? Como eu falei no começo, não existe mágica. Então, de forma grosseira, nós podemos falar assim, ou você come menos, que é uma redução de estômago, ou você come mais e absorve menos, que são as técnicas em que há um desvio intestinal muito grande. Né? Todas essas técnicas têm os prós e contras. Né? A técnica que mais é realizada no mundo é a técnica que as pessoas vão ouvir com o nome de cirurgia de Capella, ou depois da introdução da cirurgia laparoscópica, uma coisa que se vê bastante, principalmente em internet, e o que é a maneira como é usada no país que mais é feito cirurgia de obesidade, que é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo. Já estamos em segundo lugar, porque é cirurgias estéticas a gente está quase ganhando. É o segundo país do mundo em que se faz cirurgia de obesidade. Né? O nome que se usa é bypass gástrico. Né? Bypass, do inglês, desvio do estômago, que é a redução do estômago e tem um pequeno desvio intestinal na parte grande do estômago que não passa mais o alimento. Então é uma cirurgia que restringe basicamente o quanto o indivíduo come. Se ele for comer mais, ele vai se sentir mal e vai passar mal, pode vomitar. E outras técnicas em que a redução de estômago não é tão importante, mas existe um desvio intestinal muito grande que vai levar a uma absorção menor dos alimentos. Né? Então, o que a gente coloca é o seguinte, né? Se você vai comer mais, fazendo uma cirurgia que tem um desvio intestinal, qual é o lado negativo? Você vai ter que ir no banheiro mais vezes, não tem mágica. Se você faz uma redução de estômago, se você for comer mais do que precisa, você vai passar mal e vai vomitar. Porque então, o limite existe ficou... um limite. Né? Existem outras técnicas em que há apenas a restrição e sem desvio. Uma delas, que hoje em dia se fala bastante, que é a gastrectomia em manga. O inglês, que é o termo que se usa, é o sleeve gastrectomy, né? Que é a gastrectomia em manga, que você resseca um pedaço do intestino, do estômago, e você deixa o estômago comprido, mas não faz nenhum desvio intestinal. Essa é uma técnica relativamente recente. É uma cirurgia que tem menos de 10 anos de existência. Né? Então, existem algumas discussões sobre a eficácia dessa técnica a longo prazo, porque ninguém sabe exatamente como esses pacientes vão estar daqui 15, 20 anos. Mas é uma técnica que é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Né? Técnicas que mexem apenas no intestino, só fazem desvio intestinal sem qualquer modificação no estômago, que são técnicas baseadas nas primeiras cirurgias que foram feitas na década de 50, foram abandonadas, né? Porque essas cirurgias se associavam com complicações nutricionais muito importantes. Porque não há absorção dos nutrientes, dos alimentos, e aí perde-se todo esse... Porque o desvio intestinal é muito grande e existe um déficit muito grande no aspecto nutricional a médio e longo prazo. Né? Então, o nome das cirurgias que as pessoas vão ouvir falar, né, em termos de cirurgia que fazem mais
A restrição é o bypass gástrico, a gastrectomia vertical, que é o sleeve, banda gástrica, que é uma cirurgia hoje que praticamente não se usa mais. Que falam do anel? Do anel. Isso praticamente não se usa mais porque o índice de reganho de peso com essa técnica é muito grande e é uma prótese de silicone que é colocada em volta do estômago e o índice de complicações disso daí a longo prazo, e longo prazo nós estamos falando de 10, 15 anos, é muito alto. Então, do ponto de vista de custo-benefício, é uma técnica que se reserva para casos muito selecionados, né? E as técnicas desabsortivas que são autorizadas, que as pessoas vão ouvir com o nome de cirurgia de Scopinaro e duodenal switch, né? Que associa uma gastrectomia vertical com desvio no intestino. Tá certo. Então, basicamente, ou reduz o estômago ou desvia o intestino mais junto com uma redução do estômago. Tá certo. E nos dois casos de cirurgia, acho que elas têm um bom índice de aproveitamento, o paciente realmente perde peso nos dois casos. Aí é uma opção do paciente, do médico, cada um médico opta por um procedimento. Como é feita essa decisão pelas técnicas? Assim, como eu falei, a cirurgia que mais é feita no mundo é o bypass gástrico, né? E o motivo para isso é porque é uma cirurgia que tem um índice satisfatório de perda de peso, com um índice de complicações nutricionais a médio e longo prazo muito baixo, né? As cirurgias desabsortivas, elas geralmente estão associadas com uma perda de peso um pouco maior, que é a cirurgia de Scopinaro e o duodenal switch. No entanto, as cirurgias desabsortivas implicam que o indivíduo tem que fazer um acompanhamento médico muito mais próximo e o que ele vai ter que ingerir de vitaminas e suplementos nutricionais é muito maior, né? E essas cirurgias estão associadas em 5 a 10% das vezes com problemas nutricionais que podem obrigar à reversão do tratamento cirúrgico. Existem algumas complicações na cirurgia que podem ocorrer, Dr. Celso? Existem complicações como qualquer outra cirurgia, né? Específicas, né? A complicação mais séria é que o paciente pode morrer da cirurgia. Isso tem que ficar muito claro na primeira vez que a gente conversa com o paciente. Mas isso é o risco de qualquer cirurgia? Sim, o risco é uma cirurgia, né? Certo. Ninguém é obrigado a fazer cirurgia de obesidade. É diferente no paciente que, por exemplo, tem uma neoplasia, tem um tumor no estômago, né, que a maior parte dos tumores, se ele não fizer cirurgia, ele vai morrer do tumor. Tá certo. Né? A obesidade, ele pode morrer da obesidade, mas se ele optar por não operar, isso não vai trazer nada agudo para ele. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que deixar muito claro, é uma cirurgia. Né? O índice de mortalidade em tratamento cirúrgico da obesidade, com técnicas laparoscópicas, hoje, gira em torno de 0,3%, 0,5%. É um risco extremamente baixo, levando em consideração que nós estamos operando pacientes que têm um risco cirúrgico maior porque eles são obesos. Né? Até pela própria obesidade. A própria obesidade é o em si. risco, vamos dizer, o fator. Sim, a de própria obesidade. Tá A própria obesidade. Você aumenta o risco do paciente ter complicações respiratórias, cardiológicas. Claro. Né? Ele tem um risco maior de ter trombose venosa profunda, de ter embolia pulmonar, do que uma população que não é obesa. Até esse é o foco da questão toda. Né? Nós estamos tratando uma doença chamada obesidade mórbida. O aspecto estético, com certeza, é levado em consideração por muitos pacientes, né? Mas ele é secundário. Tá certo. E a vida do paciente após a operação? A recuperação, em primeiro lugar. Como é a recuperação dele? É tranquila? É muito demorada até o paciente voltar a ter uma vida normal? Como se dá essa recuperação? Como eu falei, hoje em dia, a grande maioria das vezes nós fazemos as intervenções por via laparoscópica. Né? Fazendo cirurgia por via laparoscópica, a restrição maior que o indivíduo tem em todas as cirurgias é da dieta nas primeiras semanas. Né? Nas primeiras semanas o indivíduo tem que se alimentar de líquidos até garantir que a cicatrização das linhas de grampeamento, das suturas, né, que são feitas, esteja íntegra. Né? A partir disso ele vai progredindo até chegar a uma dieta normal. Né?
Então a restrição maior é essa, né? Os pacientes geralmente ficam internados em torno de 3 dias, né? E depois eles saem do hospital com a restrição dietética, mas se a cirurgia for feita por via laparoscópica, a restrição de atividade é muito pequena, né? Se nós estivermos falando de cirurgia aberta, né, com incisão, o indivíduo tem que esperar pelo menos uns 30 dias para dirigir, em torno de 60 a 90 dias para retomar a atividade física. E aí ela pode retomar suas atividades, ter uma vida normal, a pessoa passa a ter uma vida, vamos dizer, ele não vai ter uma vida tão normal porque ele ainda está obeso, mórbido, enfim. Quando ele recupera um peso mais próximo ao ideal, ele pode ter uma vida normal. A questão do normal é relativa, né? Assim, o paciente é operado do estômago, né? Ele tem uma mudança no seu trato digestivo. Isso com certeza vai implicar em mudanças no seu comportamento, né? Então, é um indivíduo que sempre vai ter que mastigar muito bem, comer devagar. Se fizer uma cirurgia de redução de estômago, como o bypass gástrico ou a cirurgia de Capella, né, que também as pessoas, elas são o mesmo procedimento, né? Se o indivíduo fizer uma cirurgia desabsortiva, ele precisa prestar atenção no que ele está comendo. Às vezes ele pode comer até um volume maior, mas isso eventualmente pode levar ao sujeito ter diarreia, mal-estar, né? Então ele também assim. Então esse normal é relativo, né? O que a gente coloca para os pacientes, assim, ele faz uma troca, né? Ele tem um problema de saúde que limita o dia a dia, a vida dele e principalmente, né, isso limita a expectativa de vida, né? E ele vai trocar essa doença por um outro problema que chama pós-operatório de cirurgia bariátrica. Não é uma brincadeira como esses regimes que vou fazer o regime essa semana e aí semana que vem eu volto a comer o que eu quero. Assim, uma analogia que eu faço é em relação, por exemplo, ao indivíduo que faz um transplante de fígado, né? Ele faz uma cirurgia porque ele tem uma doença que vai evoluir para óbito, ele coloca um outro fígado e ele vai ter que ser continuamente acompanhado, ele vai ter que tomar imunossupressor. O paciente faz uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser acompanhado por um clínico ou pelo cirurgião, ele tem que usar um mínimo de vitaminas e ele tem que fazer exames periódicos, com maior ou menor frequência, dependendo do tipo de procedimento que ele fizer. Mas o que eu queria dizer assim, a vida também, a vida social, por exemplo, ele pode caminhar, ele pode fazer exercício, ele pode sair para dançar, ele pode ter uma vida... Deve. Né? Deve, quanto mais movimento, sempre melhor. Sim. E a mulher que passa por uma cirurgia bariátrica, ela tem condições de levar uma gravidez adiante? Com certeza, né? Isso daí é um aspecto bastante positivo da cirurgia bariátrica, da cirurgia de obesidade, né? Uma das coisas associadas à infertilidade, à dificuldade de engravidar, é a obesidade. Muitos desses pacientes têm síndrome metabólica, né? E também tem a síndrome do ovário policístico, que está relacionado com dificuldade de engravidar, né? Então, nós temos alguns casos de pacientes que não conseguiam engravidar e que, a partir do momento que perderam peso, conseguiram engravidar e levar uma gestação a termo, né? Em relação à dificuldade de se acompanhar uma gestante pós uma cirurgia bariátrica, para qualquer obstetra que você pergunta, ele vai preferir 1000 vezes uma paciente operada do que uma paciente obesa mórbida. Porque uma cirurgia, um parto de uma obesa... Não um parto, é gestação. Aumenta o risco de diabetes gestacional, óbito fetal, hipertensão da gravidez. Então, é sempre mais simples, né? O que o paciente vai ter que fazer é um acompanhamento nutricional um pouco mais próximo, né? Porque ele está cuidando de 2 pessoas. E a questão, vamos dizer, aí a pessoa fez a cirurgia bariátrica, teve a redução, existe um excesso, às vezes, de pele, uma deformidade física que, às vezes, a pessoa quer corrigir. A cirurgia plástica, ela é indicada ou ela é obrigatória no caso da cirurgia? Não é obrigatório, né? Isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? Existem pessoas que realmente têm um excesso de pele muito grande e que cabe a cirurgia plástica, mas isso não é obrigatório, isso vai depender de quanto o indivíduo está incomodado, né?
E assim, voltando também um pouco para a questão da gestação, tanto a cirurgia plástica quanto a gestação, o que a gente recomenda, o que se pede, é que o paciente espere em torno de 2 anos depois da cirurgia para tentar engravidar ou programar para fazer a cirurgia plástica, né? Agora, a cirurgia plástica é uma coisa que é extremamente do indivíduo, né? Muitas vezes a gente vê um indivíduo com uma sobra de pele relativamente pequena e ele está desesperado para fazer cirurgia plástica, e outros que têm um avental e não quero nem saber de cirurgia, para mim está bom desse jeito. Quer dizer, espera um tempo até porque ele vai perder mais peso, vai chegar, vai ter esse excesso de pele, enfim, que pode acontecer. Ele chega um peso mais próximo ao que ele vai ficar, e aí você faz a cirurgia estética uma vez só. Sim, não é só a questão de estabilizar o peso, mas também nós temos que entender que o indivíduo, por exemplo, ele está pesando 130 quilos, ele perde em torno aí de 50 quilos, né? E num espaço de 1 ano e meio, um ano e meio. O que vai acontecer, do ponto de vista do metabolismo dele, foi uma mudança radical. Com certeza. Uma cirurgia plástica, dependendo da quantidade de excesso de pele que o indivíduo tiver, é uma cirurgia de porte grande. Então é preferível que ele esteja estável do ponto de vista metabólico, que de certa forma o organismo dele já se acostumou com esse peso, à nova porque forma. O índice de problemas, de complicações pós-operatórias é muito menor. Entendi, quer dizer, ele já chegou na forma dele, já passou aquele período de adaptação do organismo, já está adaptado com o novo metabolismo, e às vezes as cirurgias plásticas também são demoradas, quer dizer, ele vai passar por uma cirurgia não tão simples, né, que a cirurgia plástica também não é tão estética, mas às vezes tem um tempo, tem um sangramento, né, que o paciente passa, e aí então, por isso essa espera aí de pelo menos 2 anos após a cirurgia. E em muitas situações, né, a cirurgia plástica ela não é nem estética, é reparadora mesmo, né? O indivíduo está tendo uma dificuldade, isso também nós lembramos os pacientes nas consultas, né, dependendo de quanto ele perder de peso, né, essa sobra de pele pode trazer dificuldades, né, do ponto de vista, a pessoa tem um excesso de pele nas coxas, vai dificultar a andar, tal. Então às vezes a cirurgia plástica passa a ser obrigatória, né? E daí nós temos que considerar isso não como uma questão estética, mas reparadora mesmo. Reparadora, quer dizer que então é uma vida nova, não é? Para um obeso mórbido que pese aí por volta de em torno de 200 quilos, enfim, quase isso, 150, já é uma situação complicada. Voltar a ter seus 80 quilos, eu tenho certeza, deve ser uma nova vida. Sim, sim. Felizmente os pacientes na casa dos 200 quilos são poucos, né? Os pacientes acabam levando em consideração a estatura média do brasileiro, né? A maior parte dos pacientes acaba sendo operado entre 40 e 45, né? Então isso, se for grosseiramente, são pessoas que estão entre 110 e 150 quilos. Quer dizer, não espera também a ficar com 150 é bastante já. Depende da altura, né? Tá certo, doutor Celso. Existem alguns casos que o senhor não indicaria uma cirurgia? Existe alguma restrição que pode ser feita? Sim, são poucas as situações em que nós contraindicamos na cirurgia de obesidade, né? A principal delas, né, é o indivíduo que tem algum déficit intelectual, né? O indivíduo tem uma restrição intelectual, ele não consegue entender que ele vai ter que comer devagar ou comer pouco, vai ter que escolher os alimentos. Então isso é uma contraindicação. Outra contraindicação é o paciente que tem doença psiquiátrica que não seja controlada, né? Então assim, não, mas o indivíduo tem depressão, pode operar? Se ele tiver com a depressão dele tratada, tiver avaliado muito bem pelo psiquiatra e estiver fazendo uso adequado das medicações, ele não tem contraindicação, ele pode ser operado, né? Uma outra situação que é contraindicação é o indivíduo que é usuário de droga, né? E quando a gente fala droga, isso inclui bebida alcoólica. Com certeza, porque às vezes passa desapercebido, né? Ele fala droga, acho que bebida alcoólica não se encaixa. Certo. Né? O indivíduo que ingere álcool de forma social não tem problema, mas o indivíduo que tem um abuso de injeção de álcool, isso
é uma contraindicação. Quer dizer que o paciente ele tem que estar, vamos dizer, apto a tomar conta dele. Talvez aquilo Sim, que ele não tenha feito sim. por algum outro motivo, né, um excesso de alimentação, Sim, enfim. Aí ele vai ter que se controlar e ter consciência daquele novo hábito que ele vai sem ter dúvida, que adquirir. né? Inclusive, assim, é uma condição sine qua non, né, que o indivíduo que está se preparando para fazer uma cirurgia de obesidade, que ele tenha uma avaliação psicológica. Muitos pacientes às vezes têm que fazer terapia antes e continuar na terapia posteriormente. Uma avaliação com a nutricionista. Eu acho que assim, no pós-operatório, a psicóloga e a nutricionista são muito mais importantes do que o cirurgião ou do que o médico. Né? Com certeza. Porque a maior parte dos problemas que podem ocorrer com as cirurgias estão relacionados com comportamento, desvios de alimentação e que a atuação da psicóloga e da nutricionista é fundamental. E a atuação do senhor aqui, Dr. Celso Simonetti, a gente vem agradecer a sua presença, é um assunto muito interessante que a gente poderia aqui falar mais um pouco, mas infelizmente a gente está aqui chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Já agradecendo a participação do nosso entrevistado, o Viva com Mais Saúde trouxe hoje o assunto obesidade. Você pode assistir a esse programa no site do Jornal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, no canal 7 da NET. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!